Você acorda cedo, como em tantos outros dias. O corpo se move quase sozinho, banho rápido, dentes escovados, roupa escolhida sem pensar demais. A mente ainda está meio desligada. Antes de sair, você passa pela cozinha, abre a geladeira e se depara com a primeira decisão do dia. Algo tão simples que parece irrelevante. Beber leite ou beber suco. Você pensa por poucos segundos e escolhe o suco. Fecha a geladeira, segue a rotina. O dia acontece sem grandes surpresas. Exatamente como sempre acontece. Agora, volte alguns segundos no tempo. E se a escolha tivesse sido diferente? E se naquele instante banal, você tivesse optado pelo leite? Em teoria, nada mudaria. A vida continuaria igual. Mas é justamente essa sensação de insignificância que torna essa pergunta tão perturbadora. E se decisões microscópicas fossem capazes de alterar completamente o rumo da realidade? E se cada escolha, consciente ou automática, fosse um ponto de bifurcação invisível no próprio universo? Quando você para pensar, percebe que sua vida inteira é construída sobre escolhas. Algumas grandes, outras aparentemente sem importância. O curso que você escolheu ou desistiu. A conversa que resolveu ter ou aquela que evitou. O segundo a mais no sinal vermelho. O caminho diferente que você pegou sem motivo algum. Cada uma dessas decisões carrega desfechos possíveis. Agora imagine algo desconcertante. Que todos esses desfechos realmente aconteceram. Não como hipóteses, mas como realidades completas, existindo agora mesmo. Essa ideia é conhecida como teoria do multiverso. A noção de que existem inúmeras realidades coexistindo, cada uma resultado de possibilidades diferentes. Durante muito tempo, isso foi tratado apenas como especulação filosófica ou ficção científica. Mas a verdade é que o conceito nasceu dentro da própria academia e continua sendo debatido por alguns dos maiores físicos do mundo até hoje. O primeiro registro do termo multiverso surge no final do século XIX, com o filósofo e psicólogo americano William James, nascido em 11 de janeiro de 1842, em Nova York. Considerado o pai da psicologia americana, James foi essencial para transformar a psicologia em uma ciência consolidada nos Estados Unidos. Quando ele utilizou a palavra multiverso, porém, não estava falando de universos paralelos físicos. Para William James, o multiverso representava a multiplicidade de experiências humanas. A ideia de que não existe uma única forma de vivenciar a realidade. Essa visão fazia parte do pragmatismo, corrente filosófica, que defendia que a verdade não é absoluta nem fixa. A verdade depende da experiência, da utilidade prática das ideias. Durante décadas, o multiverso permaneceu restrito a esse campo subjetivo. Mas isso mudou drasticamente ao longo do século XX. Com o avanço da física moderna, especialmente da mecânica quântica, o conceito passou a ganhar uma nova camada, muito mais radical. Em 1957, o físico Hugh Everett III publicou um trabalho que provocou desconforto e fascínio em partes iguais: a interpretação dos muitos mundos. Segundo Everett, todos os resultados possíveis de um evento quântico acontecem. O universo não escolhe um único caminho. Ele se divide. Para entender o impacto dessa ideia, é impossível ignorar um dos experimentos mentais mais famosos da ciência, o gato de Schrödinger. Imagine um gato preso dentro de uma caixa totalmente isolada do mundo externo. Dentro da caixa, existe um mecanismo ligado a um átomo radioativo. Há 50% de chance de esse átomo decair e liberar um veneno fatal. Após alguns minutos, o gato pode estar vivo ou morto. Quando a caixa é aberta, apenas um resultado é observado. Mas antes disso, segundo a mecânica quântica, o sistema existe em superposição. O gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Essa conclusão parece absurda, mas descreve com precisão o comportamento de partículas no nível subatômico. A interpretação dos muitos mundos leva isso ainda mais longe. Para Everett, não existe um colapso do estado quântico quando alguém observa o sistema. O que acontece é uma divisão da realidade. Um universo surge onde o gato viveu, outro surge onde ele morreu. Ambos continuam existindo,
paralelos, completos, reais. Everett comparou esse fenômeno a uma célula que se divide até o instante da divisão. Ambas compartilham a mesma história. A partir dali seguem caminhos independentes. Segundo essa interpretação, o universo estaria se ramificando o tempo todo, criando uma quantidade praticamente infinita de realidades paralelas, cada uma carregando uma versão diferente da história. Durante muito tempo, essa ideia foi considerada extrema demais. Muitos físicos preferiram interpretações mais conservadoras da mecânica quântica. Mas nas últimas décadas, o cenário começou a mudar. O avanço da computação quântica trouxe novos argumentos para o debate. Máquinas quânticas já são capazes de realizar cálculos, explorando múltiplos estados ao mesmo tempo. Algo impossível para computadores clássicos. Um dos maiores defensores contemporâneos da interpretação dos muitos mundos é o físico David Deutsch, da Universidade de Oxford. Ele argumenta que o funcionamento dos computadores quânticos só faz sentido se múltiplos universos estiverem envolvidos no processo. Para Deutsch, quando uma máquina quântica resolve um problema, ela está explorando caminhos computacionais que, em termos práticos, só poderiam existir se realidades paralelas fossem reais. À medida que esse debate avança, surgem implicações ainda mais profundas. Alguns físicos utilizam a interpretação dos muitos mundos para tentar reconciliar a mecânica quântica com a relatividade geral. Duas teorias fundamentais que ainda resistem a uma unificação completa. Dentro dessa visão, até o conceito de tempo muda radicalmente. O tempo deixa de ser uma linha contínua que flui do passado para o futuro. Em vez disso, todos os estados do tempo existiriam simultaneamente, assim como o gato na caixa antes da observação. A sensação de fluxo temporal seria apenas uma construção da consciência humana, uma forma prática de organizar experiências dentro de uma realidade específica. Não é coincidência que uma ideia tão perturbadora tenha se espalhado rapidamente pela cultura popular. Filmes, séries e quadrinhos abraçaram o multiverso como uma ferramenta narrativa poderosa. Nos últimos anos, o conceito se popularizou ainda mais com grandes produções de Hollywood, mostrando versões alternativas de personagens vivendo vidas completamente diferentes. Nos quadrinhos, essa ideia já era explorada há décadas. Editoras como Marvel e DC utilizaram universos paralelos para contar histórias alternativas sem destruir a continuidade principal. Um exemplo marcante é a história Flashpoint. Nela, um único evento muda tudo. Bruce Wayne não sobrevive à infância. Quem assume o papel de Batman é seu pai, Thomas Wayne, consumido pela dor e pela violência. Sua mãe, Martha, enlouquece e se torna uma versão do Coringa. Essas histórias mostram como pequenas mudanças podem gerar realidades drasticamente diferentes. Mas o uso excessivo do multiverso também trouxe problemas. Narrativas se tornaram confusas. O público se perdeu entre versões demais da mesma história. Em vários momentos, tanto Marvel quanto DC precisaram reiniciar tudo para tornar suas narrativas compreensíveis novamente. Mas talvez o aspecto mais inquietante do multiverso seja quando ele deixa o campo da teoria e da ficção e aparece em relatos pessoais. Pessoas comuns, sem ligação com a ciência, afirmam ter vivido experiências estranhas, difíceis de explicar. Um desses relatos veio do Equador, enviado por um homem chamado Júnior. O episódio aconteceu no ano 2000, quando ele estava concluindo o 6º ano escolar. Júnior havia separado um caderno pouco usado para reaproveitar no ano seguinte. No domingo antes da volta às aulas, percebeu que o caderno havia sumido. Descobriu que uma de suas irmãs mais velhas estava usando. Frustrado e sem apoio da mãe, correu para o quarto e começou a chorar. Ao deitar o rosto na cama, sentiu uma presença estranha, como se estivesse sendo observado. Quando levantou a cabeça, viu sua irmã mais nova parada na porta do quarto. Ela usava uma roupa que ele nunca tinha visto antes. Júnior gritou, pediu para ficar sozinho. Ela não respondeu. Ele se virou novamente para a cama e segundos depois, ao olhar outra vez, ela havia desaparecido. Confuso, Júnior foi até a sala e comentou o ocorrido com a família. Todos negaram que a menina tivesse estado ali. Disseram que ela estava brincando na casa de uma vizinha
naquele momento. Cerca de 1 hora depois, sua irmã realmente voltou da casa da vizinha. Esse episódio marcou profundamente sua vida. Anos mais tarde, ao conhecer a teoria dos universos paralelos, Júnior passou a acreditar que talvez 2 realidades tenham se cruzado por alguns segundos. Uma em que sua irmã saiu de casa e outra em que ela não saiu. Relatos assim não servem como prova científica, mas mostram o impacto psicológico e filosófico do multiverso. Ele nos obriga a questionar a natureza da consciência, do livre-arbítrio e da própria realidade. Talvez cada versão de você esteja vivendo agora consequências diferentes das mesmas escolhas. Talvez todas essas versões existam ao mesmo tempo, separadas por barreiras invisíveis. No fim das contas, o multiverso não é apenas uma teoria física ou um recurso narrativo. É uma lente poderosa para refletir sobre nossas decisões, nossos medos e nossos arrependimentos. Uma ideia que desafia tudo aquilo que consideramos sólido e definitivo. E talvez a pergunta mais desconcertante seja essa: quantas versões de você estão vivendo agora, em realidades criadas por escolhas que você nunca tomou? Até o próximo Fatos Internos.